Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa quinta-feira, esse dia lindo que está começando. Mais um dia em que temos a oportunidade de iniciar aqui na presença de Deus, buscando um relacionamento mais íntimo com Ele, buscando receber direção da Sua palavra, que é o nosso manual de instruções, que é aquela que deve ser o nosso norte, nosso guia, e que eu tenho certeza que hoje vai trazer algo que vai nos edificar, que vai nos abençoar e que não só nesse dia, mas para nossa vida vai servir como uma direção. E que diz: nas mãos do oleiro nada está perdido. Nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma rejeição, nada nas mãos do oleiro é perdido. Tudo serve para nos moldar. Mas antes de iniciar esse devocional, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você não quer perder nenhum devocional, ativa o sininho na opção todas. E se você puder e quiser, é claro, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que também vão ser edificadas e abençoadas. E a palavra de Deus chega mais longe, é o que Deus se alegra, é o que Ele quer. E agora a frase profética que vocês vão escrever se vocês quiserem e se vocês têm fé de que quando a gente escreve a gente está decretando, a gente dá legalidade no mundo espiritual. Então escreva com fé. Deus está me moldando para algo maior. Deus está me moldando para algo maior. Amém? O profeta Jeremias foi enviado por Deus a um lugar muito comum na época, a casa de um oleiro. A cena parecia simples. Um homem trabalhando com barro sobre uma roda, mas carregava uma mensagem eterna. Jeremias viu que o vaso que o oleiro moldava se estragou nas mãos dele. O esperado seria que o oleiro jogasse aquele barro fora, mas não foi isso que aconteceu. Ele recomeçou, pegou o mesmo barro, trabalhou novamente e moldou outro vaso, conforme lhe pareceu melhor. No contexto bíblico, o trabalho do oleiro exigia paciência e sensibilidade. O barro era retirado da terra e passava por um processo de purificação para tirar pedras, galhos e qualquer impureza. Depois era amassado repetidas vezes até ficar totalmente maleável. Somente assim poderia ser colocado sobre a roda e moldado. Se durante o processo aparecesse uma imperfeição, o oleiro não descartava. Ele quebrava e recomeçava até chegar no resultado desejado. Essa cena é uma metáfora poderosa da relação de Deus conosco. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E assim como o barro sozinho não pode se moldar, nós também não conseguimos nos transformar sem a intervenção de Deus. Não importa se você se sente quebrado, rachado ou inutilizável, nas mãos do oleiro nada está perdido. Perceba que o barro não decide o formato que ele vai ter. Quem decide é o oleiro. E isso confronta a nossa tendência de querer controlar tudo, ditar o ritmo do processo e determinar como será o fim da nossa história. Mas o oleiro conhece o propósito para o qual está nos moldando. E cada etapa, até mesmo as dolorosas, fazem parte de um plano perfeito. A pressão que o oleiro exerce sobre o barro é necessária para dar forma. No processo espiritual, essa pressão pode vir na forma de provas, perdas, frustrações ou até períodos de silêncio de Deus. Não é castigo, é lapidação. O vaso precisa suportar o forno para ser útil. Da mesma forma, Deus nos leva para o fogo da adversidade para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé. Pense em José, que passou pelo processo sendo traído, vendido, preso injustamente antes de governar o Egito.
ou em Pedro, que foi moldado por seus erros até se tornar uma das colunas da igreja. O mesmo Deus que trabalhou na vida deles está trabalhando na sua vida. Mas há um detalhe fundamental: o barro precisa permanecer maleável. Quando o coração endurece, pelo orgulho, pela mágoa, pela resistência, o oleiro não consegue moldar. Por isso, precisamos cultivar humildade e submissão. É aceitar que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle e sabe o que está fazendo. E se você sente que quebrou no meio do caminho, saiba que o oleiro não joga fora o barro estragado. Ele recomeça com o mesmo material. Isso significa que a sua história não acabou por causa dos erros ou das quedas. Deus é especialista em recomeços. No final, quando o vaso está pronto, ele reflete a habilidade do oleiro, não a perfeição do barro. A glória não é nossa, é de Deus. E quando ele termina a obra, todos veem que foi feito por suas mãos. Amém, amém e amém. E muitas das vezes, esses processos de dor, de tristeza, de traumas, de provações, tudo isso acontece para que nós possamos perceber que tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos e tudo que nós somos não é para a nossa glória, não é mérito nosso, é tudo mérito do nosso Deus, daquele que nos molda, do nosso oleiro. Nas mãos dele é que nós somos moldados. Se não fosse por ele, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse o sustento de Deus, nós já teríamos ficado pelo caminho faz muito tempo. É ele quem permite que todas as nossas dificuldades elas moldem o nosso coração, o nosso caráter, para que nós possamos provar a nossa fé e possamos seguir em obediência, mesmo quando as circunstâncias dizem que não vai dar certo, que talvez Deus nem fale mais conosco, que talvez Ele nem esteja nos ajudando, que talvez nós estejamos sozinhos. Naquele momento do silêncio de Deus, é muito mais fácil desacreditar e viver pelos prazeres do mundo do que continuar crendo com fé em obediência, tendo a certeza de que Ele está nos moldando, de que nas mãos dEle nós vamos nos tornar quem Ele nos criou para ser, para viver o nosso propósito. Amém? Então vamos orar juntos para que nós possamos seguir essa direção na nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, nós nos colocamos como barro nas Tuas mãos hoje, Pai. Nós reconhecemos que sozinhos nós não temos forma nem propósito, Pai. E mesmo quando a pressão dói, nós queremos confiar que Tu estás nos moldando para algo maior. Tira de nós todo endurecimento, toda resistência, todo orgulho, Pai. Se for preciso quebrar e recomeçar, que seja assim, porque nós confiamos que nas Tuas mãos nada está perdido, Pai. Completa em nós a obra que começaste, para que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E não esqueça que, se você sentir no coração que você deve enviar para alguém esse devocional agora, não hesite. Não pense duas vezes, porque talvez esse devocional seja a resposta de oração de alguém que não está entendendo o processo de ser moldado nas mãos do oleiro. E quando você abençoa, essas bênçãos voltam ainda maiores para a sua vida. Amém? Amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.